Esse é o canal Doramas e Afins, e no vídeo de hoje eu vou falar do dorama da Netflix, que está na Netflix, que é o Meu Ídolo. Bem, esse é um dos dorama que começa muito bem e aos poucos vai perdendo a força. Começou de forma empolgante, intrigante, com uma proposta cheia de potencial. É como se o início fosse uma pequena chama em meio à escuridão, instigante, cheio de promessas e possibilidades. Os episódios iniciais constroem com cuidado um cenário marcado por dilemas morais, cicatrizes emocionais e insatisfação, convidando os espectadores a se envolver profundamente. No entanto, ao chegar aos 3 episódios finais, essa chama já vacilava, faz tempo, ficando apenas o incômodo da fumaça. O principal problema da narrativa está, sem dúvida, em sua conclusão. O que antes parecia sólido e bem planejado vai se desfazendo aos poucos, como se os roteiristas tivessem decidido encerrar a história às pressas. Vai fechando as portas que haviam sendo abertas e vai fazendo isso sem muita atenção, né? Vai fechando sem dar nenhum tipo de atenção. A partir da metade do episódio 10, do 10º episódio, passando para o 11 e chegando ao 12, a sensação é de excesso sem propósito. Em vez de intensificar o impacto emocional, esses capítulos são diluídos, fraquinhos, fazendo o desfecho parecer artificialmente alongado. Teve um momento que, quando ia já pro finzinho, eu ficava me perguntando, mas o que é que tem mesmo para passar aí? Por que não termina isso logo? Sendo que aí existia algumas coisas a serem esclarecidas, mas ali o tempo já não dava mais, então dava essa sensação. E eu vou começar falando sobre uns pontinhos aqui. Eu começo pelo relacionamento do Like com sua mãe, que foi assim, apresentada como uma mulher sem muitas nuances. Assim, a gente só via que ela era uma pessoa má, uma mãe ruim, que vê o filho como a chance de lucro dela. Fria, indiferente e de conduta bastante duvidosa. Porém, ela poderia ter sido como um elemento essencial para aprofundar o conflito interno do filho, esclarecer seu distanciamento emocional ou trazer à tona questões de traumas familiares e pressões ali, a pressão geracional. Porém, o drama resolve todo esse afastamento, o conflito que existia entre eles, simplesmente finaliza tudo ali, a questão dela com o filho, e simplesmente ela recebendo o ingresso para o show dele, né? De acordo com o que foi dito ali, mostrado no drama, ele nem deveria ter feito isso, que é melhor manter essa mulher bem afastada. Então, foi um relacionamento que não teve nenhum desenvolvimento, de forma nenhuma. E certamente é um relacionamento sério, já que ele tinha todas essas questões emocionais por conta da falta de sentimento da mãe, a falta de cuidado da mãe para com ele. Aí vem o pai da Cena, que é bem mais frustrante aqui, na minha opinião, pois me parecia ser uma narrativa de importância para o dorama. Carregava um peso emocional, a relevância temática sobre o que aconteceu com ele, faz parte da estrutura dessa personagem, mas acaba limitado a apenas um episódio e de forma bem espremida. Esqueceram assim, o roteiro esquece completamente que a falsa acusação contra o pai da Cena é o que impulsionou ali ela a se tornar advogada, movida por esse desejo de descobrir a verdade e, assim, responsabilizar os culpados e limpar o nome ali do pai. Um conflito tão central para a identidade dessa personagem, para esse senso de justiça que ela tinha, merecia um desenvolvimento muito, mas muito mais cuidadoso. Reduzir toda essa trama a um único episódio, digo um único episódio ali, há momentos, deixa a impressão de algo muito apressado e também mal feito. Outro ponto aqui é sobre o CEO, né, o dono da banda, aquele que vai ali naquele lugar lá, naquele bar que a mãe trabalhava, vê o menino, a mãe empurra para ele e ele leva o do like, ele leva o like, né? Por falar em like, deixa aí o seu like, tá? Então,
ele pega o menino e desde então ele se mostra um cara implacável, manipulador, muitas vezes sem escrúpulos. E aí, de repente, não mais que de repente, se torna alguém amoroso, preocupado. Gente, não tem como aceitar essa mudança tão repentina. Foi totalmente incoerente com o que vimos durante todo o drama. E então, por falta de um complemento mais forte para dizer sobre essa questão desse CEO, eu vou dizer que essa transformação dele foi, no mínimo, pouco convincente. E então, agora eu passo para o romance. Que, por sua vez, parece fora do lugar, ou melhor, fora do tempo, já que faltou atenção a ele nos primeiros episódios. Então, esse romance ele não recebe tempo nem profundidade necessários para se tornar crível. Em vez de agregar camadas à história, passa a sensação de estar ali apenas por obrigação, como se o drama precisasse cumprir uma expectativa de gênero, já que a grande maioria das pessoas que assistem doramas querem ver romance. E Meu Ídolo funcionava muito melhor quando se concentrava em resistência, laços de amizade e na luta pela sobrevivência dentro de uma indústria impiedosa. O arco romântico, então, acaba sendo dispensável e facilmente esquecível, pelo menos na minha opinião. E tem mais fragilidade aqui na narrativa. E vai aparecendo com a trajetória do Like, sendo o principal suspeito de um assassinato e enfrentando a possibilidade concreta de prisão perpétua. Essa repentina, essa abertura emocional parece pouco realista. O drama pede que o público aceite que alguém que está à beira de perder tudo consiga espaço emocional para se envolver romanticamente. Em vez de explorar a tensão, medo, o colapso psicológico, a história se desloca para o romance. O do Like já vinha, de problemas ali na carreira, de grandes insatisfação, culminando com essa questão de ver o melhor amigo, quase um irmão ali, sendo morto, né? E ele, possivelmente, o culpado que seria preso, à vista de todo mundo, ele era o culpado por aquilo. É muito absurdo para uma mente absorver tudo isso. No entanto, lá vem o rapaz com história de romance. Então, para mim, enfraqueceu o peso dramático da situação, comprometendo a lógica interna da narrativa. Outra coisa é que o rompimento, quando ele descobre que ela é fã, para mim, foi totalmente exagerado. Ok, ele se sentir frustrado e talvez confuso com o fato dela ser fã dele. Tudo bem, é entendível. Pelo menos ele ter dito, ok, a gente agora vai ficar só no relacionamento de cliente, né? Você aí vai tomar de conta dessa questão, enfim, como você tá fazendo, blá, blá, blá. Tudo bem, era entendível. Agora, todo aquele escarcéu, como eu disse, foi totalmente exagerado. Eu acho que também esse episódio rompe com essa frágil dinâmica de romance que estava sendo construído ali entre o casal. Existia, assim, uma coisinha frágil ali, a gente vê aquele cuidado dela, aquele excesso de cuidado, uma coisa quase que maternal, mas ela também tem isso com o que mora lá na parte da casa dela, né, que eu não vi para que também aquele menino sentir algum sentimento romântico por ela, porque tudo que parecia que ela era uma irmã mais velha dele. Enfim, ela tem um pouco dessa dinâmica aqui com o do Like. Mas existia algo, estava se construindo algo, mas quando se rompe, depois o retorno eles não conseguem manter. Pelo menos eu vi assim, ali se quebrou algo, rompeu alguma coisa no que estava sendo construído deles e os atores não conseguiram, o roteiro, não conseguiram dar continuidade àquilo com a volta. Faltou aqui ao Like, ao personagem do Like, o roteiro aqui, colocar umas verdades para que ele amadurecesse, né?
Como, por exemplo, o fato de que ele não tinha para onde ir, ele não tinha onde ficar, não tinha um advogado que quisesse pegar a causa dele. Ela vem, pega a causa, ela dá um lugar para ele ficar, uma segurança emocional, ela também traz, e simplesmente pelo fato dele achar que ela é fã, ele destrói tudo isso. Outra coisa, é tão horrível assim ser fã dele, ele não pensou nisso, ele não pensou o mínimo. Poxa, o que é que faz uma mulher tão incrível dessa ser minha fã? Não, não há esse questionamento. Ele simplesmente coloca as fãs que ele construiu ao longo de sua carreira como umas loucas. Só pode ser isso que me levou a pensar. Então eu achei uma questão bem que infundada, nem precisava disso, porque já tinha muita coisa acontecendo e muita coisa para ser esclarecida que não foi. Então é isso, eu criei expectativa, como eu disse no início, e aos poucos o dorama foi se revelando fraco, foi perdendo força a cada episódio. Outra coisa aqui que eu vou pontuar é a questão do assassino ali, do assassinato. Aqui vai spoiler, senão eu acho que eu não falei nada que dê a entender que é spoiler, não, mas aqui vai. Que fraco, que conclusão, eu diria que meio que patética. Não tem força. Aí você descobre que poderia ser uma trama por trás disso, levava-nos a pensar que foi o senhor, que não querendo perder o like, não querendo ver o fim da banda, sei lá, tantas coisas poderiam se criar, alguém ali dentro com inveja deles, não sei, mas simplesmente foi sem impacto algum essa descoberta. Na verdade, já levantava suspeitas, não foi nenhuma grande, não tem nada disso. Já pensava que, mas o motivo, não há substância, porque pelo que nós vimos, ela que termina com ele, ela simplesmente corrompeu o namoro, aí depois ela fica obcecada porque ela terminou o namoro. Não, gente, então faltou um pouquinho. Se queriam que nós acreditássemos nisso, que dessemos crédito a uma coisa dessa, que tivesse a mínima construção ali, não houve nada disso. Então é assim, Meu Ídolo é um dorama que está na Netflix e que, ao meu ver, tem muita força no início, mas aos poucos vai perdendo o impacto, como eu já mencionei, mais de uma vez, acredito. E então é assim, se você quer assistir a um dorama que é relativamente rápido, com uma boa trilha sonora, eu já falei isso, pois é, tem uma boa trilha sonora. E os atores, você gosta dos atores, então Meu Ídolo é feito para você. E é isso, gente. Se eu fosse dar uma nota no início desse dorama, eu acho que eu ia ficar com 8, mas depois de assisti-lo até o fim, eu vou dar um 6, porque eu acho que 5,5 é baixo demais, né? E leve-se em conta que tem uma trilha sonora, o trabalho dos atores, se vê esforço ali. Também tem uma fotografia legal, comparada igual aos outros doramas, que geralmente os doramas têm uma fotografia geralmente boa, e esse também não deixa a desejar nesse quesito. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui e tchau!